Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havendo riscado, Cristo Jesus efetivamente apagou, riscou, removeu e obliterou definitivamente tudo aquilo que estava na legislação mosaica, que de alguma forma excluía os gentios dos planos de Deus e das promessas de salvação e vida eterna. Jesus de Nazaré, como sendo o Messias de Deus, ou o Emanuel de Deus, que é Deus conosco, cumpriu as exigências da lei em lugar da sua igreja amada, que ele comprou e redimiu com o seu sacrifício vicário ou expiador. Na nova aliança da graça de Deus, conforme o Evangelho das Boas Novas, nenhum seguidor de Cristo está obrigado a cumprir a lei de Moisés. Havendo riscado a cédula que era contra nós. Esta cédula a que se refere o escritor, de respeito a tudo que estava escrito na legislação de Moisés, que impedia dos gentios serem participantes da aliança nacionalista de Israel com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Como a lei de Moisés era uma aliança entre Deus e os descendentes dos patriarcas, pouco ou quase nada se podia aventurar a dizer que as demais nações do mundo viessem a ser o povo de Deus. A prova disto é que, conforme a velha dispensação, somente os israelitas, por um determinado período de tempo, se mantiveram fiéis a Deus e à legislação de Moisés. Os dois cativeiros, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico, foi a prova da infidelidade dos israelitas para com Deus e para com o antigo pacto da legislação de Moisés. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Isso se refere a todo o conteúdo da legislação mosaica e também os escritos religiosos posteriores, tanto históricos quanto proféticos, do povo de Israel. Já no tempo da nova aliança, ou com a implantação da legislação de Cristo, como nova aliança para a Igreja de Cristo Jesus, os judaizantes, que eram conhecedores das ordenanças da lei, procuravam de todas as maneiras transtornarem as poucas referências escriturísticas que eram favoráveis à formação da Igreja de Cristo.
E isso eles faziam em defesa do tradicional judaísmo, que, conforme os judaizantes, era a única religião de Deus para com o seu povo, os judeus. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira, como boa parte dos escritos de Paulo foram redigidos para combater as heresias da época da igreja do primeiro século de nossa era cristã, esse texto se compõe de um ataque direto às forças do judaísmo, que procuravam prejudicar o andamento do cristianismo no mundo. Os judaizantes defendiam de que somente os que se convertessem ao judaísmo era que podiam fazer parte do povo de Deus. Com isso, combatiam o cristianismo e, por consequente, lutavam contra o Cristo de Deus e contra a sua igreja remida. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, assim como a aliança de Deus por meio de Moisés era exclusivista com Israel na velha dispensação, na nova dispensação da graça divina, a nova aliança de Deus por meio de Cristo é feita com pessoas individualmente e não com uma nação específica. Com isso, entende-se que a lei de Moisés, no tempo em que Cristo implantou a nova aliança, era contrária a tudo que hoje foi promulgado pelo Evangelho das Boas Novas de Cristo. A nova aliança é totalmente oposta à antiga dispensação, assim como a lei faz oposição ao Evangelho das Boas Novas de Cristo Jesus, nosso Redentor. Finalmente, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cristo aboliu as exigências da lei de Moisés, que eram contra os gentios, por consequente contra a igreja, quando ele mesmo serviu de sacrifício expiatório em lugar dos remidos de Deus. A morte vicária do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, produziu a reconciliação e a paz dos remidos de Cristo com o Criador de todas as coisas. A morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário teve efeitos positivos em favor de todas as nações do mundo, porque abriu a possibilidade real de salvação e vida eterna para todos os povos do mundo. Portanto, Cristo pagou o grande e alto preço da nossa redenção, nos abrindo o caminho de acesso ao trono da graça, a fim de recebermos o perdão do Deus de justiça e do Deus da verdade. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.